O vídeo de hoje eu estou falando sobre o seriado que está bombando, que é Adolescência. Se você viu ou não viu esse vídeo, pode assistir, porque não vai ter spoiler. Para quem que é esse vídeo? Olha, eu diria que tanto para pais, cuidadores de adolescentes, como para professores que de alguma forma estão perto de adolescentes, como inclusive eu acho que para os adolescentes também é muito interessante ver aonde essa loucura da não comunicação pode chegar. Olá, psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. Vim essa semana estar conversando com vocês um pouco sobre, principalmente queria puxar um seriado que é Adolescência. É um seriado que está na mídia desde março, está aí bombando, chamando a atenção das pessoas. E realmente eu fui assistir e ele é intrigante. E para falar um pouquinho dele, eu queria antes levantar algumas questões importantes para a gente entender o que é a adolescência. A adolescência, segundo o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado adolescente aquela pessoa que vai dos 12 até quase os 18. Né? Porque a partir dos 18 anos, essa pessoa seria considerada uma pessoa que ela poderia assumir de responsabilidade as questões que ela possa ter executado, né, que seriam contravenções, por exemplo. Então, a partir dessa idade, elas podem assumir a responsabilidade do que elas fizerem. Já a Organização Mundial de Saúde, ela tem essa ideia um pouco mais estendida. Então ela levanta que a adolescência é dos 10 anos até aproximadamente os 19 e que a juventude vai dos 15 até os 24. Então faz essa primeira diferenciação, né, entre adolescência e juventude, que eu acho que é importante para a gente também parar para pensar, até para a gente entender melhor o que é a adolescência, porque não é incomum eu escutar de pais, né, como a adolescência é complicada, e é mesmo, né? Por um lado, mas ao mesmo tempo eu acho que a adolescência traz algumas coisas tão intrigantes do ponto de vista dela mesmo, dessa idade, né? Porque é uma idade que não são considerados adultos e não são mais considerados crianças. Então, às vezes, os pais conversam com eles como se fossem adultos e às vezes como crianças mesmo. E isso para o próprio adolescente já gera uma situação de dificuldade de conversa com os pais, né? Uma outra questão é que eles não gostam de se sentir não pertencendo, então eles procuram grupos para pertencerem, para criarem uma intimidade, para criar uma identidade dentro desse grupo. Por isso que, né, muitas vezes a gente percebe que esses adolescentes vão saindo fora de casa ou saindo mais dos controles dos pais, das figuras que cuidam, né? E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente pode não saber para onde é que essas cabecinhas estão andando. E eu acho que esse seriado, ele traz essa perspectiva para a gente, né? De a gente poder abrir para um olhar diferente, que não é tão diferente assim, porque a gente sabe disso, né? Mas ele traz de uma forma muito envolvente mesmo, né? Que mexe no fundo do sentimento das pessoas. São apenas 4 capítulos esse seriado. Eu vou falar muito brevemente, trazendo mesmo só um flash, né, do que acontece em cada um desses capítulos, para daí a gente poder conversar um pouquinho mais. O primeiro capítulo é o capítulo onde a gente vê a polícia invadindo uma residência, muitos policiais, né, armados invadindo para prender uma pessoa. E a gente, conforme vai entrando, vê que essa pessoa que eles vão prender daquele jeito é um menino que tem 13 anos de idade. E os pais estão ali dentro dessa casa
e também estão ali chocados. Então a gente, é interessante porque, né, eu parei para me sentir muito nesse seriado, né, é como se tivesse naquele momento invadindo a minha casa, né, e eu estou vendo entrar um grupo de pessoas, né, e estão ali dizendo que o meu filho, né, está sendo acusado de um homicídio, meu filho de 13 anos. Né? E é lógico que eu não estou acreditando nisso, né? Porque está totalmente fora das coisas que eu espero que esse meu filho faça. Então, eu trago essa primeira, na minha percepção, na minha leitura, é lógico que cada um tem a sua, né? E cada um vai dizer uma coisa diferente, né, sobre esse seriado. Mas eu estou, então, trazendo a minha percepção. Eu visualizei essa cena como se estivesse entrando dentro da minha casa. O que era aflitivo ver que você não sabe o que está acontecendo, você vê os policiais entrando, pegando seu filho, né, e você não tem a mínima ideia do que está acontecendo naquela situação. E você quer impedir daquilo acontecer e não pode, você não tem como impedir, porque vem com mandato, vem com tudo e estão levando embora o seu filho. E aí a gente acompanha esse menino indo para uma delegacia, passando por inquéritos e ele fica preso lá. Né? De alguma forma, sim, né? Ele é preso porque tem, lógico, para se prender desse jeito é porque tinham provas. Mas eu pego essa sensação do susto de você ver entrando esse grupo de pessoas na sua casa para levar seu filho embora e você vai ver que o seu filho vai entrar numa coisa que você não vai ter controle e você não acredita que isso possa ter acontecido. Olha, eu estou falando assim bem por cima, viu? Pode assistir porque eu tenho certeza que você não vai perder a emoção do que esse seriado quando ele vai passando. Segundo capítulo. Se passa, a gente faz essa viagem com os policiais dentro da escola. Eles vão para dentro da escola desse adolescente, né, e começam a investigar. Né? Então a gente já sabe que morreu uma menina. Uma menina foi assassinada, uma menina da classe desse menino. Esse seriado não está falando nada sobre a história da dor da família dessa menina que foi morta. É um outro enfoque. Então, é lógico que eu estou falando isso sem deixar de considerar que existe um outro lado que é da dor dessa família que perdeu uma filha. Tá? Mas eu estou me adentrando só dentro das questões desse seriado. Então você vê os policiais entrando dentro das classes, querendo conversar. Aí você vai percebendo o quanto os adolescentes ali têm uma linguagem que é deles. Eles têm códigos que são deles. Eles entendem. Nem os professores que estão ali estão entendendo aquele código. Nem eles estão entendendo. Eles tentam manter o cuidado, né? Você percebe todo um esquema de proteção, às vezes mais imponente, às vezes tentando conversar, mas assim, você vê adolescentes perdidos. O que são adolescentes também são aqueles que estão com os hormônios a todas de transformação. Então estão cheios de impulsos, cheios de perguntas, querendo, sem coragem de fazer perguntas, porque eles já têm que saber. E é esse o grupo que está ali e o policial conversando com eles. O policial também tem um filho ali. E a gente percebe que esse policial também tem problema de relacionamento com o filho. O pai do menino, que acompanha o menino no primeiro capítulo, a gente vê a distância. Ele amava aquele menino, não tem dúvida do amor, mas ele estava ali presente e não conhecia nada. E esse policial, né, um outro pai dentro desse seriado, que também não sabe nada do que seu filho está vivendo e nem sentindo. Então, são coisas que chamam a atenção, esse distanciamento. E é isso que eu queria deixar marcado, né, para prestar para a conversa da gente. No terceiro capítulo, é uma conversa desse menino que está preso,
Já passaram-se alguns meses, não sei se 3, 7 meses, que ele já está lá e ele vai passar por uma entrevista com uma psicóloga, que não é psicoterapeuta dele, é uma psicóloga jurídica que ela deseja avaliar se ele tem condições emocionais para passar por um julgamento. Então, assim, é uma cena também de tensão emocional o tempo todo, porque você visualiza esse menino, né, que tem 13 anos, né, então ele nem chegou, né, dentro da Organização Mundial da Saúde, ele nem é jovem ainda, ele é adolescente mesmo, né, então ele está ali vivendo as coisas. Ora parece que ele não tem a intensidade do que aconteceu na cabeça dele, ora parece que ele tem uma percepção total do que aconteceu. Horas ele vive uma raiva de uma intensidade tão grande que tem a ver com N coisas da história da vida dele, que a gente também vai descobrindo, da família dele, que não era uma família ruim, né? Era uma família com dificuldades emocionais, como tantas tem por aí. E ele então fica entre uma explosão dessa raiva e uma tentativa de organização, né, para não perder o controle. Então, também a atuação desse menino exemplar, maravilhosa, né, foi impressionante a atuação desses personagens. Então se trata disso. E o quarto eu vou dizer que foi o que me tocou mais, né, porque o quarto fala da vivência dessa família com esse menino preso. O que essa família está passando, vivendo, né, com a prisão desse menino. E aí que eu gostaria de marcar a nossa conversa, a nossa reflexão de hoje. Por que eu gostaria de marcar? Porque se a gente parar para pensar, gente, quantas vezes a gente não sabe o que os adolescentes estão fazendo? Como eu disse antes, era uma família desse seriado, né? Lógico que são dramaturgias, né? Mas o que se passa? Eles são pessoas que passam por problemas que os seres humanos passam, né? Conflitos familiares com os pais dos pais, né? Como os pais tentaram sair dos conflitos que eles passaram e quiseram fazer diferente com os filhos, fazerem melhor do que os seus pais fizeram. Acharam que estava andando, mas aí aparece o quanto também, em alguns momentos, eles até conversam que eles deixaram passar uma coisa ou outra sem ir perguntar para esse menino. Acredito que todo mundo aqui que está me ouvindo já passou pela sua adolescência. Não sei como foi a adolescência de vocês. Não sei se vocês tiveram pais que conversaram com vocês, que deram esse espaço para que vocês pudessem confiar e contar. E eu sei quanto para os pais é difícil fazer isso, porque às vezes eles tentam se aproximar querendo ser amigos dos filhos. E pai não é amigo do filho. O pai é aquele que educa. Mas sim, o pai pode ser aquele que é um pai, uma mãe, um cuidador, cuidadora, cuidadore, né? Seja quem for essa pessoa que está ali, né? Diante dessa pessoa adolescente também, é alguém que está dando o seu melhor e que, na verdade, a gente tem que pensar que vai treinar a escuta. Muitas vezes eu vejo pais que querem passar as normas, né, e não perguntam como é que o filho, a filha, o filho está escutando. Né? Então não tem esse diálogo, não tem essa troca. Se esse adolescente contar uma coisa diferente do que eles esperam, se eles aguentam conversar para dar essa orientação. Né? Eu sei que não é fácil. Provavelmente não foi fácil a adolescência que cada um de nós teve, né? Tanto que não é incomum a gente escutar pais falando que agora está com filhos aborrecentes, né? Porque o adolescente
traz essa coisa mais dos conflitos que muitas vezes os pais nem conseguiram vencer direito com seus pais. E por conta disso, pode ser que eles não deem essa escuta para o filho. Não é uma questão, assim, não quero diminuir, né, o ato que foi feito por essa criança, ele matou, né, mas ele é fruto de uma sociedade, de uma história, de uma cultura que não é que justifique, mas que eu nem sei se os pais conseguiriam fazer direito se eles também agissem diferente. Eles foram os mesmos com uma irmã desse menino e essa irmã era muito tranquila e muito amorosa. Mas naquele menino, né, com as vivências que ele teve, com o bullying que ele sofreu, com as coisas que ele não pôde dividir, né, foi o caminho que ele deu como saída, que lógico não foi a melhor e que ele ia ter que assumir a responsabilidade do que fez. Mas para que não fique essa pergunta que esses pais fizeram, o que eu fiz de errado, né? Tenho certeza que todo mundo faz coisa errada e faz um monte de coisa certa. E eu nem gosto da palavra errada. As pessoas estão fazendo o melhor que elas podem. Vamos tentar ver se não tem um pouquinho mais que eu posso estar fazendo com esse meu filho, minha filha, adolescente. Vamos prestar atenção, refletir sobre isso. Vamos lembrar da adolescência que tivemos, como é que nós vencemos as nossas barreiras, como é que nós pudemos conversar com os nossos pais ou não pudemos conversar com os nossos pais para tentar fazer ainda melhor. Este seriado realmente é uma reflexão para que os pais possam se conectar talvez com uma forma diferente de sentimento. Como são coisas que levam a situações difíceis, conflitos, né? Não deixa de procurar ajuda se tiver difícil conversar com o seu adolescente, porque provavelmente está difícil conversar com o seu adolescente interior. Essa é a reflexão que eu queria deixar hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, indique para amigos, amigas, amigues. E se não se inscreveu no canal, se inscreva, porque eu gostaria de ter você comigo. E conto com o seu apoio.